Uma alegria estar nesse palco mais um ano com o meu companheiro Felipe, que tem a honra de abrilhantar as práticas comigo. Desde o primeiro estamos aqui e com a missão e o propósito de cada ano trazer mais ciência e tecnologia para vocês. Então hoje falo que Minas não só é a nossa casa, somos mineiros, a empresa é mineira, a nossa sede fica no interior de Minas Gerais, mas também de trazer para vocês o nosso compromisso em ser uma marca que investe em pesquisa, desenvolvimento. Todos os anos anteriores que nós estivemos aqui, o que a gente apresentou ganhou primeiro ou segundo lugar em tecnologia, tanto facial quanto corporal, nos maiores prêmios do Brasil, e a gente espera que esse ano aqui seja pé quente mais uma vez, e a gente traz em primeira mão esse lançamento que foi quase um ano de estudos e hoje a gente apresenta para vocês com exclusividade aqui em BH. No final, o Felipe vai me auxiliar com a prática, então vamos falar primeiro do conceito teórico. E nós fomos na Coreia buscar o início da nossa terapia. E por que eu digo início? Acredito que todo mundo aí que tenha vida ativa nas redes sociais tem visto, como a Coreia tem adentrado culturalmente todos os aspectos da nossa vida. Pela música, com o K-pop, pela TV, pelos doramas, e pelo cuidado da pele, principalmente com o lançamento do ano passado em relação às exossomas. E aí, o peeling coreano ou peeling de vidro, afinal, o que é esse conceito? E nessa aula hoje eu quero que vocês entendam que lá na Coreia eles têm um conceito um pouco diferente do que a gente vai falar aqui, tá? E desmistificar por que dessa diferença. Então, o conceito da K-beauty, assim como o K-pop e os doramas, ele vem da Coreia baseado na ideia de cuidados. Ó, gente, arruma meu tempo aqui, são 50 minutos, hein? Já tá 39, eu acabei de começar. Arruma aí. Então, vamos lá. E aí, o K-beauty, ele é um conceito que usa com propriedade os conceitos de manutenção e gerenciamento para uma pele saudável. Então, a ideia coreana de beleza é aquela que valoriza a saúde da pele a longo prazo e com o uso de técnicas, principalmente de aplicação de produtos transdérmicos. E essa rotina de beleza coreana, ela é pauta de diversas matérias aí no mundo inteiro, porque é uma rotina extensa. Ela tem de 10 a 12 passos, E iniciada já por uma dupla limpeza da pele, tonificação, uso de essência, de sérums, de hidratantes, de protetores solares e por aí vai. É uma rotina muito longa, justamente porque ela vai de encontro à pele se apresentar na sua melhor versão. E aí a gente tem nesse quadro alguns pontos contraproducentes entre os cuidados que a pele coreana constrói, desde a infância, inclusive. Há muitas youtubers coreanas, crianças já falando sobre cuidado de pele, e a pele brasileira, que é uma pele, além de ter características anatomofisiológicas muito únicas, tem também alguns aspectos em relação ao nosso clima e a indisciplina do nosso paciente, gente? Muitas vezes é aquele paciente que usa filtro solar só quando vai na praia, que compra um frasco de 50 ml de filtro solar e ele dura 6 meses, Então a gente sabe e conhece bem essa história. Para vocês terem uma ideia, uma pesquisa feita pelo Lucas Portillo em associação com a Unicamp mostra que somente 23% da população brasileira usa o filtro solar corretamente. E o que eu me refiro a usar corretamente? 2 miligramas por centímetro de pele, que é a dose de uma colher de chá cheia para rosto, pescoço e orelhas. Então as pessoas substituem muitas vezes pelo stick. O stick, para vocês terem uma ideia, ele entrega 0,12 a 0,18 em termos de miligramas, onde deveria ser 2, e assim a gente tem uma fotoproteção muito aquém da rotulada, e isso envolve um método de aplicação também incorreto.
E a pele brasileira, a gente tem também quadros muito intensos de processo acneico que vão transmutar para a vida desse paciente adulto um histórico, seja em cicatrizes, em lesões, em produção graxa exacerbada, né, que não foi regulada. Então a gente trouxe, né, formulou uma tecnologia de cunho coreano, mas totalmente adaptada às necessidades, à pluralidade, vamos por assim dizer, das peles brasileiras. E 4 pontos eu quero deixar em destaque aqui. Primeiro, que é um tratamento que ele não vai só tratar uma afecção específica, não é um tratamento só anti-rugas ou anti-manchas ou anti-acne. É um tratamento que visa um fortalecimento, uma redução do estresse e dos agentes agressores em várias frentes, tanto mecânicas quanto oxidativas, porque vamos lembrar que oxidar é um processo fisiológico. Ainda, a gente vai ter uma ação em 9 de 12 marcadores do envelhecimento cutâneo, porém uma atuação em até 20 pontos físicos, visíveis, mensuráveis do envelhecimento tissular. E é uma sequência, né, um grupo que a gente vai apresentar na prática aqui para vocês, de peelings químicos que são integrados a tecnologias regenerativas. E para a gente entender o que é esse conceito, é importante tratarmos da cronobiologia da pele. Esse é um termo muito importante, a gente tem que levar muito em consideração quando o nosso objetivo é trabalhar uma pele a longo prazo. E o que eu quero dizer isso? Não é somente a fidelidade no meu consultório. O conceito, né, de você ter uma cronobiologia modulada é que você equilibre fatores epigenéticos com fatores de agressão externa e consiga tornar a senescência fisiológica modulável. É uma realidade que hoje existe, mas há uma década atrás não existe. Então, quando tratamos a cronobiologia, a gente vai melhorar desde a textura superficial pelo equilíbrio dos corneócitos e vamos ter uma ação também toxina botulínica-like pelo efeito de estiramento dessas células superficiais, um incremento na absorção desses princípios ativos, ou seja, qualquer terapia domiciliar, né, o uso home care que o paciente faça, vai ser muito mais eficiente. E vamos também comunicar com as ditas células zumbis ou células senolíticas. Quem que são essas células, essas ambicels, né, o termo original? São aquelas células que foram agravadas por processos oxidativos e se tornam, eu brinco que grandes matadores, né? Ela começa a atacar todas as células daquele ecossistema que ela está inserida. Então a gente não traz só a molécula do Lya, que é a estrela do peeling coreano. A gente traz o conceito da Glass Skin K-Beauty. Então, mais do que trazer um efeito luminoso, radiante, de equilíbrio desse tecido superficial, a gente vai trabalhar o aspecto regenerativo dessa pele. E aí apresentamos para vocês o único peeling do mercado que apresenta 5 gerações ácidas. Acredito que todo mundo aqui, né, é muito familiarizado com alfa-hidroxiácidos e beta-hidroxiácidos. Os betas são os derivados do ácido salicílico e os alfa são aqueles obtidos de fontes naturais, né? Temos o ácido cítrico, glicólico, mandélico, lático, etc. Porém, a gente buscou todos os grupos químicos existentes em ácidos no mundo e reunimos junto ao conceito de K-Beauty. Então, vamos falar de 5 gerações unificadas e com isso, como a gente vai associar uma enorme família ativa, vamos ter benefícios associativos tanto na terapia de clareamento, rejuvenescimento, manchas, controle de ósseos e suavização de extrato córneo. E aí, esse conceito cronobiológico, ambicels, regeneração, ele vai muito de encontro com o que um médico brasileiro descreveu há 3 anos atrás. Então, eu coloquei aqui, ó, reset celular. Não é resetar o computador nem o celular na hora que trava, não, gente. Mas é um raciocínio que traz essa analogia para nós. Então, o Dr. José Kakovitz, o que ele trouxe nesse conceito?
que quando a nossa pele está em um ataque radicular extremamente intenso, duradouro, ou seja, o paciente está enfrentando ali uma sequência de processos inflamatórios, e vamos lembrar que hoje quase tudo que a gente faz na nossa clínica de estética gera colágeno por inflamação, certo? Então, se eu não modulo o processo inflamatório de forma satisfatória, a minha via sequencial dessa cadeia produtora de colágeno, que é a via proliferativa e, consequentemente, a via de remodelação, vão trazer um colágeno com menos qualidade de tonicidade tissular. E eu acabo tendo um paciente frequentemente inflamado. Então, o conceito do Dr. José Kakovitz é que no reset basal nós tenhamos uma ação, em vez de ter aquele raciocínio de peeling químico, o que significa to peel? Descamar, soltar ou desprender. Então, você tem uma desconexão superficial daqueles corneócitos que estão ali saturados de sujidade, de toxinas, de poluição e de queratina, certo? Então, a ideia do reset basal é que nós consigamos atingir a camada basal e resetar as propriedades nucleares desse primeiro núcleo de células ativas, que são as células que estão na junção dermo-epidérmica. Vamos entender que isso é tão importante, tão vital, porque tudo que vem em cima, gente, é célula com ausência de núcleo celular. Então, temos aí o conceito da corneoterapia, que é aquele que fala que todas as nossas células de superfície têm comunicação, né? Eu brinco que são as célulazinhas fofoqueiras, né? Mas para não falar que ela é fofoqueira, a gente chama de comunicação parácrina, né? Então, a comunicação parácrina, ela vai ativando por neurotransmissores até chegar na camada basal o estímulo de turnover. Então, na ideia terapêutica, no método terapêutico do Dr. José Kakovitz, ele apregoa que nós tenhamos princípios ativos capazes de remodular a informação genética, melhorando o turnover celular pela saudabilidade das células do extrato basal. E é isso que é o benefício que nós trouxemos associativo aqui. Então, até agora eu citei 3 aspectos terapêuticos unidos, né, unificados ao nosso K-Beauty. Aqui eu trago para vocês um resumo de quem são esses 5 grupos terapêuticos. Então, vamos ter 10% de alfa-hidroxiácidos, liderados pelo glicólico, lático e ácido cítrico, seguidos pelo BHA, que é o nosso ácido salicílico, sequencialmente os polihidroxiácidos, liderados pelo lactobiônico e ácido glucônico, o LHA, que é o lipohidroxiácido ou capriloil salicylic acid, que é a grande estrela que está presente em 100% dos peelings coreanos, tanto que, como eles são chamados? LHA-PIL. E essa sigla LHA é exatamente a sigla do lipohidróxido ácido salicílico, que é essa molécula. E por fim, a gente reuniu ácidos fenólicos e orgânicos trazendo essa sigla MPA, multipoligrupos ácidos, liderados pelo ácido ferúlico nanoencapsulado, o dicloroacético e o ácido poliglutâmico. Então agora eu vou contar para vocês com detalhes qual a função de cada um. A esse conceito de quinta geração ácida, nós vamos dar o nome de Regenere 5K Beauty. Então, unificando os principais conceitos terapêuticos dessa linha, tá? Então, a ideia da regeneração, ela é baseada nos princípios da exossomaterapia, né? Que eu tive o ano passado o prazer de estar com o Felipe aqui, numa aula em que a gente falou sobre os conceitos de exossomaterapia e trouxe para vocês. Alguém esteve aqui o ano passado, gente? Lembra da minha aula? Ah, que bom, fico feliz. Algo que eu gosto muito de falar quando eu explico sobre exossomas é explicar para vocês como categorizar uma exossoma legítima, porque nem tudo é exossoma. A exossoma, para ela ser real, pessoal, ela tem que ter vestígios de membrana original dessa célula-mãe com bicamada lipídica,
proteínas transmembranas e conteúdos intravesiculares. Então, isso são características morfológicas fundamentais para a gente ter uma exossoma ativa, tá? Então, nessa linha, vamos falar um pouquinho dos outros aspectos associativos que nós temos. E tecnologia adaptógena. O que são os adaptógenos e qual que é a função dele? Apesar de ser um termo que está sendo usado recentemente na estética e na cosmetologia, a ciência adaptógena ela já é usada há mais de 4.000 anos, principalmente pelas medicinas chinesas e indianas. Então, entende-se que o adaptógeno é tudo aquilo que aumenta a imunidade. Essa imunidade ela pode ser sistêmica ou tissular, conforme a dose e a forma que eu vou aplicar esses ativos adaptógenos, tá? E olha que interessante, quando eu associo os adaptógenos, deixa eu voltar aqui, com a taurina, que é um energético celular, além de eu potencializar essa minha linha de defesa contra estressores, né, eu consigo também promover uma ação antifadiga. Então foi o que nós fizemos, trouxemos a taurina, que acredito que quem já tomou energético aí conhece a taurina, né? Está presente em 100% dos energéticos brasileiros. A gente trouxe a taurina somada aos adaptógenos aqui para trazer uma potencialização. Falando aí da nossa geração de peelings coreanos, né? O famoso LHA, que a gente tem tanto visto. O que é essa molécula, gente? Por que esse ácido é novo? Eles pegaram o radical do ácido salicílico, tiraram uma fração dele e adicionaram um radical chamado capriloil na posição 5 da estrutura molecular. E o que isso traz de benefício, essa nova molécula híbrida? Ela tem características do ácido salicílico, então ela consegue fazer refinamento de ósseos, melhora de textura, desencapsulamento sebáceo, ação antimicrobiana, cicatrizante. Porém, com a presença do capriloil, ela se torna mais biocompatível aos lipídios transmembrana. Então, o nosso fator natural de hidratação consegue reter. Então, ele não é um ácido de permeação, ele é um ácido de função barreira, pela similaridade que o capriloil tem. Sabem quem que coordena o pH da nossa pele ser levemente ácido? Uma substância que chama ácido caprílico, que nós produzimos naturalmente, para manter o microbioma ativo. Então, o capriloil é um derivado desse ácido natural caprílico, por isso a grande familiaridade. Aqui eu vou passar um pouquinho mais rápido, gente, porque fala um pouco dos alfa-hidroxiácidos, que nós classicamente aí já aplicamos na estética, e os beta. Os polihidroxiácidos, acho que vale a pena a gente salientar que o ácido lactobiônico, junto ao ácido ferúlico, são os únicos ácidos na cosmetologia moderna que reúnem ação anti-inflamatória e antioxidante. Então, eles não são ácidos com a vertente de descamação. Eles são ácidos para suavização do epitélio. Então, lembra daquela imagem que eu mostrei dos 5 grupos para vocês? A nossa soma lá dá 38% de ácidos. E por que é uma linha que ainda eu não vou ter downtime, descamação ou eritema intenso? Pelo equilíbrio das propriedades ablativas dos ácidos que nós selecionamos. E aí, trouxemos também uma versão de gluconolactona com ação filmógena, a nanogluconolactona da delta-lactona do ácido glutâmico, nome imenso, né? Mas é uma versão mais moderna e atual da gluco, que a gente já conhece e ama dentro da estética, mas que vai reafirmar o nosso filme Glass Skin. E como eu citei, a gente unificou esse grupo MPA com os outros grupos ácidos orgânicos e fenólicos, como o poliglutâmico, o dicloroacético, que é uma versão para a nossa estética do tricloroacético, usado em consultórios de dermatologia, e o ferúlico nano. Trago um destaque aqui para o poliglutâmico, que ele é um ácido muito especial. Ele consegue reter 5.000 vezes o peso dele em água. Então, ele é um super hidratante e ele vai nos auxiliar a texturizar barreira com hidratação. Dentre a seleção de ativos epigenéticos, nós trouxemos as exossomas de centela,
A cica, né, que a gente popularmente chama também, a centela asiática, falamos muito para os tratamentos corporais. Então, o que as exossomas dessa centela trazem de benefício? Remodelação tissular. Quando ela é encapsulada e tem esse tamanho diminuto como vesícula extracelular, ela tem uma capacidade muito simbiótica com a nossa pele. E aí vocês podem ver na figura de cima, eu não tenho laser aqui para conseguir apontar para vocês, mas na figura de cima a proliferação colagênica dela na concentração mais alta, muito obrigada, frente à imagem de baixo, que seria uma pele sem tratamento. Consegue voltar a tela, por gentileza? E ainda, olha que interessante, ela é uma exossoma com uma função diferenciada, porque ela tem estudos com cultura celular, ou seja, com células humanas em vivo, que mostram que ela tem permeação e liberação do conteúdo intravesicular por até 48 horas. Olha que demais! Então, não é só você fazer o tratamento clínico intraconsultório, ele se mantém com desencapsulamento vesicular até 48 horas, até 2 dias. Trouxemos também, no mesmo bônus de tratamento, peptídeos, que são intercomunicadores celulares para várias funções. Quando a gente fala de fatores de crescimento, são peptídeos. Quando a gente fala de ativos com ação toxina botulínica-like, são peptídeos. Então, peptídeos são reuniões de aminoácidos que podem desencadear neurotransmissores diferentes. Aqui a gente trouxe um peptídeo despigmentante com o selo Brasil. Ele é uma associação da Adélia Mendonça com a Universidade Federal de Brasília e ele é retirado da vespa do cerrado brasileiro. Então, é um peptídeo que tem estudos em vivo superiores a 80%, mostrando a sua eficácia clínica tanto no clareamento da pele quanto da textura. E aqui, só para a gente finalizar a nossa pauta sobre adaptógenos, o adaptógeno escolhido foram os ginsenosídeos do ginseng. Não sei se vocês sabem, mas o nome ginseng ele provém de uma palavra indiana que significa raiz com formato de homem. Interessante, né? E outro ponto também bastante peculiar sobre os adaptógenos. Tem-se o uso não só há 4.000 anos, mas há 2.000 anos nas primeiras escrituras indianas, é colocado que o símbolo do yin e yang, todo mundo já viu aquele preto e branco? Ele significa uma união entre os 5 estágios vitais humanos, que seriam os 5 sistemas, né? Quais eles? Digestório, respiratório, neurológico, circulatório e endócrino hormonal. Então, os adaptógenos são tidos como uma fonte antiestressante que marca a criação do yin e do yang. A linha também apresenta retinal. E antes de falar do retinal, vou mostrar essa imagem aqui para vocês. Todo mundo sabe que ácido retinóico é um medicamento e que a gente não pode usar com venda livre? E muito popular, né, com associação com hidroquinona a 4% e acetonila flunolona, que é um corticoide, popularmente conhecidos como Vitacid, Priluma, Suavicid, etc. Então, o ácido retinóico é um ácido dermatológico, medicamento hipersensibilizante, porém ele é um anágeno, ele é um catabólico para a produção de colágeno. Nossa, aumentou, agora está suspeito. Vai diminuir um pouquinho. E aí, na cosmetologia geral, a gente não pode usar ácido retinóico, porque nem todo mundo pode usá-lo. Ele traz um afinamento intenso para a pele. Muitas vezes ele agrava o envelhecimento primário daquele paciente. Então, nós usávamos 2 versões na estética. O retinol ou a versão éster, que é o palmitato de retinila. Então, chega também, nesse último 1 ano ao nosso Brasil, o retinaldeído. E essa imagem mostra para vocês aqui por que ele é superior. Porque na pele, para eu converter em retinóides ativos, o retinil éster seria a versão palmitato, que é a versão mais estável, que nós mais usávamos. Você tem que passar por 2 reações de clivagem enzimática.
uma com estearases e a outra com a álcool dehidrogenase, só para chegar no retinaldeído. Quando eu trago para a pele o retinaldeído de forma direta, eu tenho só uma reação química, que é a aldeído dehidrogenase. Então, eu poupo a pele e eu poupo a perda na conversão de 3 reações enzimáticas frente a uma. Então, a gente tem uma versão livre, uma versão que não gera tanta hipersensibilidade e fotorreação, não gera excesso de refinamento, mas tem uma ação estimuladora, sim, muito significativa da propriedade colagênica. E temos os grupos das vitaminas e dos minerais que não podem faltar. Lembra que eu citei para vocês que é um circuito de 5ª geração regenerativo e adaptógeno? Não tem como a gente falar em equilíbrio de microbioma e texturização da pele se a gente não falar em equilíbrio de vitaminas. E aqui eu destaco para vocês, vitamina B12, todo mundo está com os exames em dia aí da B12? Pode saber, gente, quando você está muito cansado e vai dosar vitamina B12, ela está lá em 200, 300. A minha esse ano deu isso, agora já está lá em 850, que é o ideal para nós mulheres, entre 800 e 920. A B12 ela é uma vitamina maestro do nosso corpo, porque ela vai nivelar potenciais energéticos. E existe uma forma de suplementar a B12 pela pele. No caso, gente, não para saúde sistêmica, mas focalizado na saúde da pele, tá? E o que é interessante? Vou mostrar aqui primeiro essa imagem. Ela atua diretamente no RNA mensageiro, no cromossomo 22. E o que ela faz? O que RNA mensageiro faz nas nossas células? Ele é o códon que unifica aminoácidos criando proteína. Então, se eu tenho um trauma, uma injúria que eu provoquei no meu consultório, ele vai ser um regenerador porque ele vai acelerar novas proteínas que foram desconexas a serem de volta conectadas. E ele tem uma ação muito especial também, que é na fase de inflamação, porque ele vai atuar diretamente na histamina liberada pelos mastócitos, uma célula muito intensa na fase 1 inflamatória. Então, a gente tem uma vitamina essencial para esse momento do nosso ambiente clínico, para essa modulação diferenciada do nosso estresse provocado na cabine de estética. E, por fim, ele vai atuar também nos chamados inflamassomas, que são complexos celulares, uma espécie de terceira unidade celular criada pelo excesso de inflamação. E as vitaminas, né? O que eu trouxe aqui que é muito importante a gente ter em mente? Falamos muito de vitamina C, né? Tanto para o paciente usar em casa quanto no home care. Porém, a gente tem que lembrar que a pele ela tem um limiar máximo de absorção de vitamina C que é de 20%. Isso na versão pura, que é o ácido ascórbico. Então, se eu usar outras versões, eu posso até elevar um pouquinho, porque nem tudo é ácido ascórbico biodisponível. Conseguem entender a diferença? Então, eu não preciso aplicar a vitamina C a 30%, 40%, 50%, porque ela apenas vai irritar o epitélio. Ela não vai conseguir ser absorvida, tá? Então, aqui a gente traz a vitamina C também, e ela é muito importante, que junto ao silício é quem vai melhorar a conexão do colágeno, né? A transformação dele em miofibrilas não acontece na ausência de silício ou magnésio, e também a presença da vitamina C. E fechando aqui, nós temos os ativos cicatrizantes e os ativos que vão melhorar a redefinição do nosso manto hidrolipídico. Tá? Então, estou finalizando aqui, vou mostrar só algumas fotos e vou passar a bola aqui para o Felipe. Esses são alguns resultados clínicos. Nós temos e obtivemos um sucesso tanto no registro desses produtos com a fotobiomodulação. Então, a gente pode usar o LED vermelho, o LED verde, o LED azul, o infravermelho. Não é uma terapia que eu sugiro na mesma sessão vocês realizarem o microagulhamento. Então, a gente pode intercalar. Eu posso fazer um microagulhamento, daí 7 a 15 dias, conforme a espessura da pele.
eu venho com Regenere 5 K-Beauty, ok? Mas não no mesmo dia e não na mesma sessão. Quero que vocês observem que todas as fotos, o efeito Glass Skin que a gente observa, o efeito de retração de ósseos, clareamento, textura. Então lembrem-se, quinta geração é mais do que usar 5 grupos de ácidos. É a gente unificar tudo que a pele precisa. Então eu tenho tecnologia adaptógena, eu tenho exossomaterapia regenerativa, eu tenho agentes pró-microbiota, eu tenho agentes pró-NMF e eu tenho agentes que vão fazer a conexão de peptídeos, seja pelo estímulo, seja pela reconexão. Então a gente tem os peptídeos do Empen, da Vespa, e temos a vitamina B12 que vai orquestrar a recuperação proteica da pele. Então deixo aqui para vocês o meu contato, me sigam lá no Instagram, JoielleAM, Adélia Mendonça Oficial, e jogo a bola aqui para o meu companheiro, meu parceiro Felipe. E essa é uma prática bem simples, bem rápida, gente, com 3 passos e muito dinâmica para vocês terem aí no consultório. Sol, novamente, bom dia. Bom dia. Sol, vou fazer uma demonstração para vocês aqui e já vou deixar aberto enquanto eu estou fazendo a demonstração. Quem quiser tirar dúvidas da especificação no final, pode ser que eu não consiga responder todo mundo pelo nosso tempo, então já fica disponível para quem quiser tirar dúvidas ao longo da aplicação. Eu vou fazer primeiro aqui, já tenho o rosto higienizado, eu vou realizar aqui a minha higienização, fazendo a aplicação da loção Clean Face. A loção Clean Face é uma loção clareadora, inclusive é o objetivo desse tratamento que eu vou realizar hoje aqui. Então, fiz a aplicação da loção Clean Face aqui no algodão, espalhando pela face. Como a Joielle comentou, não é um tratamento que nós orientamos que faça na mesma sessão o microagulhamento, que a pessoa não faça o drug delivery, mas pode ser aplicado alguns dias depois, quando a pele já estiver saudável para isso. No momento dessa aplicação, nós podemos fazer, como eu irei aplicar aqui, a fotobiomodulação e o comprimento de escolha. O comprimento de onda de escolha vai mais de acordo com o tratamento, seu objetivo. Cada passo, que eu vou colocar aqui o óculos na nossa paciente, levanta a cabeça, por favor, pode baixar. Eu sempre tenho preferência de utilizar o óculos concha, esse permite fazer uma boa aplicação do LED. E esse aqui é o primeiro passo do nosso Regenesse, tá? Esse é o primeiro passo. Cada produto nós podemos aplicá-lo e nós orientamos que seja aplicado por quadrantes devido à textura do produto para poder facilitar a espalhabilidade. Então você aplica, espalha. Não precisa aplicar uma camada espessa de produto, principalmente se ser um produto extremamente concentrado. Esse passo número 1 que o Felipe está aplicando, né, que é o nosso peeling de reset basal, ele é um peeling jelly. Então a gente trouxe também dentro do universo de criação o universo das texturas coreanas. Então é um peeling jelly. Vocês vão ver que ao passar ele fica esse aspecto de goma e aí ele já começa a se desprender, né, os nanocomplexos de glucônico, criando aí o nosso manto de pele vinílica, né, de glass skin. Isso aqui ajuda muito para quando você aplica, ele não fica escorrendo no rosto. Ah, tá. Pessoal, quem tiver dúvidas, só um minuto, Felipe. O Daniel falou que vai estar com o microfone aqui, então quem quiser interagir conosco aí, por favor, é só sinalizar. Desculpa, Felipe. Aqui eu fiz, como eu testei bastante naquele desse produto, esse foi um dos pontos que eu mais gostei. Eu trabalho com vários peelings e alguns problemas sempre é se aplicar a escorrer. Então aplicar e ele ter essa aderência na pele, facilitar a homogeneidade na aplicação e ter essa corzinha também ajuda para que nós possamos observar. Uma associação que eu fiz muito, né? Talvez alguns de vocês que conheçam o meu trabalho pela minha divulgação em jato de plasma, eu gostei muito de associar esse produto
depois de 21 dias ao jato de plasma. Por quê? Porque eu consegui ter uma uniformização no tom da pele e reduz significativamente o risco de hiperpigmentação pós-inflamatória. Muitas pessoas que trabalham com jato de plasma precisam até deixar de trabalhar pelo problema de hiperpigmentação. Então esse produto me ajudou muito, tanto no preparo quanto no pós-jato de plasma. Então, 30 dias antes, associando com fotocoagulação, entrei já com home care no paciente fazendo esse preparo, fiz a sessão de jato, cerca de 21 dias depois fiz a aplicação para homogeneizar o tom de pele e o resultado foi assim, fantástico. Nesse primeiro produto, ele fica 15 minutos na pele, eu não vou deixar ele 15 minutos aqui, ou aplicar fotocoagulação e remover logo em seguida, mas ele poderia ficar 15 minutos na pele. Nós podemos fazer a fotocoagulação com o comprimento de onda vermelho. Nós temos aqui como objetivo promover uma modulação do processo inflamatório. E aí, sempre lembrando conceitos importantes em relação à fotobiomodulação, que é coloquial dizer que a luz vermelha ela é anti-inflamatória. Mas quando nós pensamos na cascata do mecanismo de ação, é mais adequado utilizar a fotobiomodulação, devido ao mecanismo de ação que a luz vermelha vai ter de não inibir a inflamação, mas corrigir para que a via de inflamação ocorra de maneira saudável. Eu já deixei aqui na paciente um equipamento de ILIB, colocar uma dela um pouco mais próxima ao seu rosto, só para o pessoal ver. Não estou conseguindo ver tanto ali. Estão vendo o equipamento? Agora o companheiro tirou o zoom. Olha só, esse. Deixei o equipamento de ILIB, que é a ação da fotobiomodulação sistêmica. Já fiz o ciclo de 30 minutos nela ali, tem que variar 180 joules por questão do nosso tempo. E agora, nós podemos fazer a aplicação de até 6 joules por quadrante aqui na nossa fotobiomodulação. Eu vou aplicar aqui 1 joule por quadrante, mas você poderia fazer até 6 joules. Para qual finalidade? Você ter um pós-peeling com resultado, mantendo um processo inflamatório, para que as outras fases subsequentes, proliferativa e de remodelagem, possam acontecer, mas de maneira saudável. Inflamação em excesso não é positivo, porque além do colágeno de baixa qualidade, você pode vir a ter intercorrências. Então, nós queremos que o processo de regeneração tecidual, as fases de inflamação, proliferação e remodelagem, ocorram de maneira saudável e organizada. E a fotocoagulação em vermelho, nesse momento, ajuda. Fazendo um breve... Lembrando aí para vocês, o mecanismo de ação luz vermelha, ela vai atuar diretamente nos citocromos C-oxidases das células. Ou seja, nós vamos aumentar a síntese de ATP celular, nós vamos diminuir o estresse oxidativo e nós vamos promover uma melhora da circulação sanguínea nesse tecido. 3 efeitos extremamente positivos quando nós pensamos no pós-peeling. E eu pessoalmente sempre gosto de fazer associação com a técnica de ILIB, por me possibilitar também ter essa fotobiomodulação a nível sistêmico. Cada vez mais a estética nos chama para ter um olhar além da pele do nosso paciente, um olhar também para a sua saúde sistêmica, para que nós possamos ter resultados mais positivos. O meu equipamento está mostrando na tela aqui, com a contagem do tempo, a aplicação dos joules. E agora eu finalizo aqui com esse ponto, a distribuição de 6 joules, de 1 joule aqui em cada ponto, tá? Lembrando que você poderia deixar aí até 15 minutos o seu produto tranquilamente. Claro, se o paciente sentir algum desconforto, você remove antes, tá? Aqui um borrifadorzinho com água e gaze. Para poder remover o produto. Você pode utilizar água e algodão, água e gás, fica a critério aí. Eu pessoalmente utilizo muita gás também, as pessoas utilizam algodão. Eu ia pedir justamente para vocês darem um zoom, por gentileza, para mostrar, gente, já o efeito que nessa primeira fase, né, nesse primeiro instante, mesmo a gente não tendo usado a fotobiomodulação no tempo total, que já ocorre aqui na pele. E detalhe, pessoal, nós sabemos que conceito de peeling extremamente descamativo para poder entregar resultado, ele já não é mais
que nós utilizamos mais moderno na área da estética. Nós precisamos de uma renovação tecidual, mas sempre respeitando as características da pele. Então, para quem quer fazer um tratamento eficaz de clareamento, tratando paciente com melasma, por exemplo, nós sabemos que o objetivo é renovar o tecido, mas sem lesão em excesso. Por isso também nós não fazemos essa associação com microagulhamento logo na sessão, mas pode vir alguns dias depois, se a sua pele já estiver minimamente recuperada. Fiz aqui a remoção, agora eu vou para o segundo passo. Aqui, o nosso Residex 5. Textura e coloração excelente também. Vou espalhar, ele também pode ficar cerca de 15 minutos no tecido. Remove caso o paciente sinta algum desconforto, ardência, sensibilidade. Aí você remove antes, senão você pode deixar ele no tecido. E aqui você pode fazer associação com diferentes comprimentos de onda. De onda, tanto o verde, caso você queira um efeito de antioxidação, clareamento, o âmbar, para poder concentrar ainda mais o efeito de clareamento, o azul, caso você queira também corroborar com o efeito hidratante. Então, diferentes comprimentos de onda podem ser utilizados com esse produto devido à sua característica cromórfica, devido à característica de poder ser associado com fotobiomodulação. E isso que o Felipe falou, gente, é muito importante, não pode ser esquecido. Não quer dizer porque o produto é em gel que você pode aplicar à luz, tá? O produto ele tem que ter cromóforos químicos dentro da fórmula que são capazes de captar a luz e não de dispersá-la, tá? Então, tecnologia cromófora ou tecnologia fotônica em cosméticos é algo fundamental, né? O produto ser registrado e ter os estudos clínicos dessa associação, porque senão o que você vai ter é simplesmente o seu LED sem atingir as enzimas mitocondriais, que é o ponto necessário para a fotobiomodulação acontecer, tá? Então aqui a gente tem cromóforos, como o Felipe citou, que vão atuar, né, na condição do produto ter desempenho clínico de 470 nanômetros, ou seja, usando um LED azul, chegando até 880 nanômetros usando o infravermelho. Então podemos trabalhar âmbar, verde, vermelho, azul ou comprimentos também combinados, tá? Vamos lembrar que a gente falou em 5 gerações de tratamento. Então, conforme a característica pessoal do seu paciente, você faz a escolha, como o Felipe pré-selecionou aqui para nossa modelo. Aqui eu estou fazendo a aplicação, inclusive, de 2 comprimentos de onda juntos. Talvez para vocês pareça amarelo aí do vídeo, mas está sendo aplicado verde e vermelho juntos, tá? São diodos separados, mas aqui eles estão sendo aplicados simultaneamente. Você também poderia aplicar até 6 joules por quadrante. Aqui eu estou aplicando 1 por questão do tempo, mas você poderia deixar um tempo maior, ou se o seu objetivo fosse clareamento, você poderia até seguir um protocolo diferenciado, com LED âmbar, aplicando também sequência de pulsos, que eu pessoalmente gosto muito de aplicar o LED âmbar em sequência de pulsos para poder favorecer mais o clareamento. Sempre lembrando também que para você poder fazer a aplicação da fotobiomodulação, você tem que ter controle da dosimetria que está sendo entregue para que você tenha um mecanismo de ação sempre favorável, né? Não aplicar fotobiomodulação se você não tem controle da dosimetria que está sendo utilizada. Todo equipamento permite você fazer esse controle, alguns não marcam na tela como o meu marca, mas você consegue fazer o controle, o relógio, acompanhando aí conta própria. Porque vamos lembrar, né, Felipe? Luz colorida sem parametrização de comprimento de onda e dose é só pisca-pisca de árvore de Natal, né, gente? Então, fotobiomodulação é uma ciência séria, mas que exige padronização para, de fato, acontecer as reações enzimáticas e celulares, né? Exatamente. Eu gosto muito de falar com os meus alunos que, assim, a minha área de pesquisa em doutorado é na fotobiomodulação. E, para mim, entender fotobiomodulação e todas as possíveis nuances dos resultados que ela pode nos proporcionar é até mais complexo do que outras técnicas, como o próprio jato de plasma. Apesar que parece ali
Eu aprendi a calcular com você. Sério, gente, não é puxando saco, não, mas eu aprendi a fazer os cálculos de joule por centímetro quadrado em pele, a se aplicar no curso do Felipe. E é curioso, né, que muito aluno entra no curso e fala, professor, mas o meu equipamento não mostra na tela, então como é que eu calculo o joule? Eu falei, calma, gente, tem fórmula para tudo. Vamos entrar um pouquinho de física aqui, eu já consigo te entregar quantos joules o seu equipamento entrega, mesmo que não mostre na tela, né? Já consegue, porque às vezes fica esse conceito, mas o LED eu vou aplicar no tempo. Não, todos você vai entregar a dosimetria em joule, é só fazer o cálculo. Esse aqui é o passo final, tá? O passo 3 do Regenere 5. Vou aplicar e espalhar. Gente, lembra da tecnologia que eu mostrei para vocês que aumenta a permeação com até 48 horas? Então, a gente trouxe ela nessa nova versão de gluco, associada a B12, a seiva do sangue de dragão, que é um ativo lá da nossa Amazônia peruana também, um ativo incrível, utilizado desde os tempos dos guerreiros incas para cicatrização de lesões com flechas. E esse é um sérum muito especial porque ele faz o que eu brinco de ser um top coating que a gente tem para unhas. Ele faz esse efeito na nossa pele. E como o Felipe está aplicando aqui, vamos ver se no zoom dá para ver. Vocês vão ver que ele começa a ficar branquinho. E aí a gente vem espalhando ele até distribuir todo esse conteúdo. E aí ele vai ficar um sérum vinílico que o paciente vai remover de 6 a 12 horas, tá? E aí ele já vai remover iniciando na terapia domiciliar dele. A melhora de luminosidade, textura da pele, claro, o efeito de clareamento é impressionante já de imediato, mas claro, nos dias posteriores isso se torna muito melhor e sempre orientando o home care adequado, tratamento de caminho sempre vai precisar de um cuidado adequado em casa, para nós termos cuidados expressivos e duradouros. Alguém com dúvida? Aqui na aplicação, como o Felipe fez, a gente tem duas formas de utilizar. Nós podemos ir passando, né? E esses nativos de regeneração, essas vesículas, essas nanocápsulas das exossomas de centela, a gente pode ir massageando vigorosamente até a total permeação. Ou eu posso passar, deixo 5 minutos, espero todas as cicassomes se expandirem e aí eu venho e espalho elas todas. Então tem as duas formas de aplicação, ok? Aqui eu não sugiro a gente fazer comprimento de luz, a gente já usou nos 2 peelings, e o paciente vai para casa então novamente com o nosso gloss matriz vinílica, tá? E o home care, como o Felipe muito colocou, gente, ele é um forte e necessário aliado para nós, profissionais de saúde, beleza e estética. Então essa linha ela pode servir para vários home care. Então a gente pode trazer home care rejuvenescedor, escala, Gurgal 1, 2, 3, 4 ou 5, com várias opções de princípios ativos. A gente pode trazer home care para acne, se o paciente tem histórico de acne ativa. A gente pode trazer uma indicação de home care para cicatriz de acne, se é um paciente que só tem as lesões escoriativas, né, e de baixo relevo. A gente pode trazer uma terapia antioxidante ou uma terapia também repositora de magnésio, enfim. Tem muitas opções. O que eu preciso, né, e Felipe e eu tivemos essa lição hoje, que vocês entendam, é que Regene K5 Beauty é um tratamento vital a todos os tipos de pele, porque a gente vai trabalhar imunologia, saudabilidade, retração de ósseo, controle sebáceo, iluminação e ação anti-rugas. Então você tem um compilado multifatorial. E ele também vai conversar bem, intermediando sessões de microagulhamento, laser de Thulium, ND-IAG, hérbio e ultrassom microfocado, porque ele é um auxiliar de texturização imunológica da nossa pele, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado. Eu agradeço imensamente ao Felipe por abrilhantar minha aula por mais um ano. E
Ficamos ao dispor de vocês aqui no estande da Adélia Mendonça para qualquer dúvida.